Nunca um silêncio foi tão ensurdecedor. O Maracanã, ainda novinho, ia guardar para a eternidade essa tragédia. A vitória que escorreu entre os dedos parecia uma ferida sem cura. Meninos choraram, homens feitos choraram, até mulheres que não iam muito aos estádios choraram. No meio das 200 mil pessoas, um soldado do exército acompanhou o trauma. Ficou marcado para sempre. O militar era Mário Jorge. Reza a lenda que muito longe dali, em Bauru, um menino de 9 anos viu o pai chorar. Sem saber como consolá-lo, disse ao seu velho: "Não chora não, porque eu vou trazer uma Copa para o Brasil." O velho era Dondinho e o menino Edson. Difícil imaginar que em 8 anos, esses dois personagens, Pelé e Zagallo, espantariam nos campos da Suécia o complexo de vira-latas. Olá, seja bem-vindo. O Espaço Aberto Esporte de hoje é especial. Uma homenagem aos 50 anos da conquista de nossa primeira Copa do Mundo, em 1958, na Suécia. Conosco aqui, o comentarista da Palavra Fácil, Luiz Mendes, que cobriu a Copa na Suécia como repórter de TV. Zagallo, tetracampeão mundial e que era o nosso camisa 7 na campanha de 58. Pepe, também campeão mundial em 58. Carlos Lemos, jornalista que cobriu a Copa pelo Jornal do Brasil. Braga Júnior, o Braguinha, que teve a honra de narrar para o Brasil o Mundial da Suécia. E Djalma Santos, o melhor lateral direito da Copa do Mundo de 58. Você presenciou o Maracanaço em 1950 e estava presente aquele, como Nelson Rodrigues disse, o complexo de vira-latas, estava no ar antes da Copa de 58, o trauma da derrota no Maracanã e também a Copa do Mundo na Suíça, quando 54. O Brasil foi em 54. Como é que era o clima no Brasil, antes da Copa de 58? Antes da Copa de 58 é evidente que ninguém acreditava na seleção brasileira. Foi interessante eu estar presente como soldado, eu estava tirando o serviço militar, quando eu via a entrada dos jogadores, os aplausos de 200 mil pessoas com lencinhos brancos, foi uma festa assim indescritível. E quando o Brasil, já realizando o jogo e fez o primeiro gol, eu acho que todos ali pensavam que a Copa já estava decidida, porque o Brasil jogava pelo empate. Infelizmente, veio o gol do empate e o da vitória, com o Gija. Eu estava justamente na arquibancada desse lado do gol do Gija. E a derrota do Brasil, eu nunca vi tanta gente chorando. Eu acho que os lencinhos se uniram e fizeram um lençol muito grande, porque foi uma choradeira tremenda. Os jornalistas aqui presentes, vocês se recordam? Vocês acreditavam na seleção? Acreditavam na seleção em 58? Eu acho que não havia expectativas, nem para bem, nem para mal. Pela primeira vez tinha uma grande comissão técnica. Isso fez diferença para vocês, Pedro? Eu acredito que sim. O Brasil realmente fez uma comissão técnica de peso, com um chefe realmente que a gente já conhecia muito, porque ele havia comandado a seleção paulista várias vezes. O Paulo Machado de Carvalho. Enfim, os jogadores tiveram um comando forte, mas um comando que trocava ideias, que batia papo. O que vocês tinham à disposição? Tinha psicólogo? O que mais? Tinha psicólogo, o professor Carvalhais, que também teve seu... Tinha até um dentista. O professor Carvalhais também teve seus méritos, mas eu acredito que o grande psicólogo da seleção brasileira era o Mário Trigo. O dentista. Mário Trigo, quando a coisa estava feia, quando a coisa não estava correndo bem, embora fosse poucos os momentos, ele contava umas piadas, ele era muito alegre e fazia com que os treinamentos e até a hora que o pessoal ia entrar no jogo, entrasse feliz da vida com o bom humor que tinha o Mário Trigo. Agora, há muitos mitos sobre a Copa de 58. Um deles é que houve um relatório, depois de uma excursão fracassada da seleção em 56, uma excursão à Europa, um relatório do Flávio Costa, e que, a partir desse relatório, houve uma espécie, a gente pode dizer, de racismo na seleção. Evitou-se escalar, num primeiro momento, jogadores negros.
Isso aconteceu, Djalma, mesmo? Ou é uma das lendas de 58? Eu acho que foi mais uma lenda, porque eu não vi esse relatório. Eu tive em 56 nessa excursão e tinha vários crioulos no meio. Como foi em 58, quer dizer... Mas é que no time que começou, em 58, no time titular, acho que só o Didi, mas foi uma coincidência. Uma coincidência, porque eu estava na reserva, o Décio vinha jogando bem, o Moacir, que era do Flamengo. Não poderia haver racismo se os dois meias de armação eram negros. Era o Didi e era o Moacir. Quer dizer, você não põe um, põe o outro. O que eu ouvi falar é que na defesa, preferencialmente, deveriam jogar jogadores brancos e no ataque negros. Mas o crioulo que lá atrás só tinha eu. E depois toda a teoria foi por água abaixo, porque ele jogou um jogo só e ganhou a medalha de melhor jogador da Copa. Tempos de Djalma Santos, que jogava o fino do futebol com cara de boxer. E tem muita história também na formação do time. Por exemplo, Pelé realmente viajou machucado. Ou não? Viajou machucado. Na despedida contra o Corinthians, ele tomou uma pancada, então ele estava machucado. O jogador Ari Clemente do Corinthians, lateral esquerdo. O doutor Hilton Gomes, mas deu que o Pelé ia recuperar porque era um garoto novo. E recuperou. Poderia ser, se não tivesse aquela comissão técnica, podia ser que o Pelé seria cortado. Então quase que o Ari Clemente, ele muda a história do futebol. Eu conversei outro dia com o Ari Clemente, inclusive, uma reportagem, e ele ficou muito chateado com aquilo que o Pelé quase disputou a Copa. Agora, sobre a montagem do time titular, aqui a gente teve uma disputa aí, né? Aqui, Pepe, Zagallo... O Zagallo secava o pé. O Zagallo secava o pé. Como é que foi aí? O que diziam é que o Zagallo tinha... O Zagallo e o canhoteiro, né? Que o tambor do Zagallo disse que era perfeito. Isso é o que diziam na época. Brincavam, dizendo que o Zagallo secava realmente, como disse o Djalma, o Pepe. Porque foram duas Copas em que o Pepe saiu tido e havido como titular e o Zagallo acabou sendo titular. Era o Pepe, canhoteiro e eu. Jornal, rádio, televisão, só dava o meu corte. Toda vez que tinha, porque tinha uns 40 jogadores convocados, e saía sempre uns 5, uns 6, e o meu nome estava sempre no corte. Eu digo assim, não vou ler mais jornal, não vou escutar rádio, nem ver televisão, porque está me prejudicando. Eu vou lutar para ir. Esse foi meu pensamento. E no dia que houve um Botafogo e Flamengo, o Paulo Amaral foi me avisar que eu seria observado pela comissão técnica. Aquilo ali me deu um algo mais, vontade. E o Flamengo ganhou o jogo do Botafogo e eu pela primeira vez fui convocado para a seleção brasileira. Eu era um jogador driblador, totalmente driblador, e quando chegou o Solis na Gávea, ele mudou, porque toda vez que eu driblava, ele marcava fal contra. Eu digo, pronto, já não vou ser titular do Flamengo. Eu pegava a bola e driblava, ele fal contra. Aí eu comecei a mudar, porque a minha carreira eu comecei com a camisa 10. E também pensei aos 17 anos, para chegar a uma seleção brasileira, com esse número não vou chegar a lugar nenhum, vou ter que passar para a ponta esquerda. O número 11, que o caminho é mais curto, não tinha ponta esquerda. E a coisa que foi pensada em 1949 acabou dando certo. Eu passei para a ponta esquerda do Flamengo e daí eu acabei sendo convocado e acabei jogando pela transformação, porque eu era diferente dos dois pontas. O canhoteiro driblador, o Pepe fazia 45 gols por ano, tinha uma potência tremenda, e eu era o jogador que fazia um vai e vem. Para Zagallo, na área seca, entra Zagallo, prepara, fica à esquerda, vai tirar, gol! Zagallo! Tempos de Zagallo, que jogava com duas camisas, uma para defender e outra para atacar. A escalação contra a Áustria, o Pelé, não sei se disseram, estava machucado, mas não tinha um Garrincha no time titular. O Garrincha saiu Por que o Garrincha não começou como titular? O Garrincha saiu em Firenze. Nós jogamos contra a Fiorentina
Ele livrou lá os zagueiros lá, livrou o goleiro e ficou lá e pôs a bola de calcanhar. O Carlos Nascimento falou, o Garrincha não está preparado para disputar uma Copa do Mundo. Ele ainda é muito moleque, logicamente o estado veio abaixo. Mas aí chegou a hora que o Garrincha vinha treinando bem, a gente conversando, trocando ideia e tal. Chegou a hora que ele entrou, não foi contra a Rússia. Foi contra a União Soviética. Entrou o Garrincha, entrou o Pelé. Na realidade, no primeiro jogo, o Joel jogou muito bem. Não, o Joel jogou bem, era um ponta espetacular. Inclusive, era esplêndido ponta. Inclusive, sem dúvida alguma, um grande ponta. Inclusive, o primeiro gol saiu quando ele se intrometeu pelo meio, cedeu a bola para o Zagallo, e o Zagallo cruzou para o Mazzola fazer o primeiro gol. Atenção, Brasil! Iniciada a partida, 19 horas. Hora sueca. Bola agora para Svoboda. Svoboda tentando penetrar, foi desarmado por Mazzola. Zagallo caminha, ataca em leque, time do Brasil, bola cruzada, livre para Mazzola. Recebe de direita, entra na área, tiro, gol! Mazzola! Arma o ataque na intermediária. Vai para a meia-lua, girou para Mazzola, ajeitou, rolou. Entra Nilson na boca do gol. Chuta! Lança para Mazzola, pode pela esquerda, invadiu, virou, chutou. Mazzola! Terceiro e belo centro para a seleção brasileira. 3 para o Brasil, 0 para a Áustria. Vocês falaram no Mazzola, autor de 2 gols na estreia contra a Áustria. Esse é outro dos mitos da Copa de 58. Então, para a gente esclarecer. Muita gente diz que ele, como estava negociado com o futebol italiano, que ele não tinha aquela mesma doação do que outros jogadores, né? Isso realmente acontecia? Como é que estava a cabeça do Mazzola? Eu acredito sinceramente que ele ficou fortemente abalado pela proposta que recebeu quando a seleção passou por Milão. Mazzola jogava muita bola, né? Muita bola. E era difícil você imaginar o Vavá entrando no lugar do Mazzola. No entanto, o Vavá foi uma das peças mais importantes do título Leão da Copa. Tempos de Vavá, que herdou de Ademir Menezes a bola solar dos grandes artilheiros. É uma curiosidade, porque como não tinha substituição naquela época, o banco de reservas devia ser um pouco diferente. Pepe, onde vocês ficavam vendo as partidas? Os jogadores que não participavam do jogo ficavam na arquibancada, né? No meio da torcida? No meio da torcida. A torcida da Suécia respeitava muito, uma excelente cultura, né? A gente fica ali vibrando, torcendo, com o nosso time torcendo para a seleção brasileira, sem nenhum tipo de problema. Bom, aí houve a vitória 3-0 na Áustria no Intervalo e o empate com a Inglaterra, 0-0 em Gotemburgo. Esse empate fez acender uma luz amarela dentro do grupo, porque logo depois vieram as mudanças para o jogo contra a União Soviética. O que aconteceu na concentração depois do jogo com a Inglaterra? Depois do jogo da Inglaterra? Eu acho que quem estava preocupado mais eram eles. Os soviéticos? Os soviéticos, né? Porque eles iam lá para filmar o Garrincha e o Pelé foram lá no nosso treino, filmar lá. Bom, aqui tem um detalhe importante. O Brasil e a União Soviética ficaram concentrados na mesma cidade. Ficavam a uns 300 metros, porque a Rússia, a gente via do segundo andar da concentração lá de Rindas, uma camisinha vermelha correndo de manhã, correndo à tarde. Eu digo, o que é que esses caras estão vendo? Em 58, faziam treino de manhã e à tarde, coisa que o Brasil, na época, não fazia isso, treinamento full time. Houve uma pressão de alguém, assim, para chamar o Feola, o Dr. Paulo Machado, para mudar o time, para o Garrincha e o Pelé entrarem? Reunir o grupo todo, isso não existiu. Teve alguma... Isso não existiu. Não, o que pode ter tido um papo. Conversando, né? Sem dúvida. Mas não houve reunião do grupo? Do grupo, não. Em absoluto. Algumas pessoas disseram para o Dr. Paulo Machado de Carvalho e para o Feola que se eles quisessem realmente ganhar a Copa, que colocasse esses 2 jogadores, o Garrincha e o Pelé. Sobre os jornalistas, a relação
de jornalistas e jogadores, muito diferente do que era hoje, o acesso à concentração, conversar com os jogadores, entrevistar? Tinha horário também, como tem hoje, para entrevistar, tinha tudo isso. Como não tinha aquela pressão imensa de torcida, os jogadores, acredito que fossem mais afáveis naquela época do que são agora. Conversavam mais e tal. Naquela época, os jogadores eram mais desprendidos diante da imprensa do que são os jogadores de hoje. Voltando à sequência de jogos que a gente estava comentando antes, Brasil e União Soviética, o Brasil, aí se começa o futebol a encantar, com 2-0, uma bela atuação do Garrincha. O arremesso lateral, a bola entrada na direita, Garrincha recebe falta. Falta cometido pelo seu marcador. Cometida, correu junto, bateu, levantando para Pelé. Pelé domina, fugiu da área, ajeitou, tenta dar na brecha para Babá, para Pelé, na boca do gol, fechou para Babá, chutou. Babá! Uma trama espetacular com Pelé. Uma tabela curta pelo miolo do ataque. 2 gols para o Brasil, 0 para a União Soviética. E vem Brasil e País de Gales, o primeiro jogo eliminatório. Foi um jogo muito difícil, Gil? Um jogo dificílimo, porque o País de Gales não era uma das forças. Mas era um futebol meio Mas retrancado, era um futebol meio retrancado, uma defesa muito boa. E foi o primeiro gol do Pelé em Copas. Foi. Faz uma de puxeta para o corpo de Diniz, de cabeça para Pelé, Pelé tem que gol! Tempos de Pelé, que se não tivesse nascido gente, teria nascido bola. E esse jogo com o País de Gales realmente foi um jogo muito difícil, mas que a gente sabia, tinha quase certeza que a qualquer momento ia sair o gol. A gente sentia que a seleção estava melhorando a cada jogo e depois de que o Pelé marcou esse gol, desencabulou de vez. O que eu ia te perguntar, Pedro, sobre o Pelé, menino, como é que ele era na concentração? Vocês que eram a turma lá de Santos, ele era nervoso, tímido? Antes do jogo contra a União Soviética ou de Gales, ele não era tímido. O Pelé sempre, desde que ele chegou no Santos, ele sempre mostrou uma personalidade, sabe? Muito bem criado pelo Dondinho, pela Dona Celeste, tinha educação, mas era um garoto alegre. Ele, com 16 anos, ele já fazia coisas incríveis no futebol, né? E quando encerrou sua carreira, 15 anos depois, eu vi o Pelé fazer coisas novas que não fez durante a carreira toda. Então, realmente foi um fora de série. Bom, e para os 3 representantes da imprensa aqui, como é que foi a presenciar um momento tão histórico para o futebol brasileiro? Tinha exata noção da importância do que estava acontecendo naquele dia, no dia da final, dia 29 de junho? Eu não esperava ser campeão do mundo. Fiquei extremamente contente naquele dia. Eu guardo dessa Copa 2 grandes momentos para a vitória. Os 10 minutos iniciais do Brasil contra a Rússia foram os 10 minutos mais fantásticos que eu já vi na minha vida. Garrincha chutou na trave, Garrincha desmoralizou. 10 minutos nós fizemos o primeiro gol. Foi isso, Garrincha? 5 minutos, 4 minutos e meio. A coisa mais deslumbrante que eu já vi na minha vida, na hora que eu vejo o futebol há muito tempo. E a outra coisa, no dia da vitória, no hotel onde os brasileiros estavam em Estocolmo, estavam todo mundo dançando, aquela alegria e tal, jogadores, Aí eu vejo o Moacir, que era pequenininho, feinho que só ele, dançando com uma loura enorme, aquele louraço sueco, ele atracado nela. Alguém passa por ele, bate nas costas dele. Aí, Moacir, me chama de Pelé, me chama de Pelé. Essa coisa é do dia da vitória, a impressão, fora a vitória em si, a impressão mais fantástica que eu tenho é o Moacir pedindo para chamá-lo de Pelé. Moraguinha, e a emoção de narrar a final e o primeiro jogo, o primeiro título do Brasil numa Copa do Mundo? Naquele momento em que eu fui chamado para ir à Copa, né,
eu tive duas sensações diferentes. Uma pessoal, que eu sentia que aquilo iria ser para mim uma realização extremamente importante. Não é? E a segunda que era acompanhar uma Copa do Mundo e vislumbrar que havia uma chance enorme do Brasil se sagrar campeão. E você, Luiz Mendes? Tinha narrado, e talvez fosse dos poucos que lá se encontravam, que havia narrado o gol da vitória do Uruguai na Copa de 50. Um gol que me chocou tremendamente, que eu vim narrando normalmente, até o grito de gol do Uruguai. Aí senti que o Brasil estava perdendo a Copa do Mundo e fiquei me perguntando, gol do Uruguai? E me respondendo, gol do Uruguai, senhores, gol do Uruguai. E fui mudando de entonação por 9 inflexões diferentes. Então, eu tinha no coração uma ferida daquela derrota. E eu, que havia tido aquela ferida por 8 anos, senti que ela havia cicatrizado. Vi a bandeira do Brasil tremulando num mastro do estádio. E vi os nossos jogadores dando a volta olímpica. E um cidadão paraplégico, chamado Cristiano Lacorte, que era o representante da torcida do Brasil, e ele levava uma bandeirinha do Brasil. Então, nos nossos olhos desceram lágrimas. E em seguida uma banda sueca tocou o hino nacional brasileiro. Maravilha. Mal tocado. Tocava em alta velocidade. Nossa Senhora. Mas era o hino nacional brasileiro. E eu que havia respondido a uma moça, poucos dias antes, que me perguntou onde ficava o Brasil, se era na África, e eu tive que ir num mapa para mostrar que era na América do Sul, senti que ali estava sendo descoberto o Brasil pelo mundo inteiro. Não era apenas pelo Pedro Álvares Cabral. Bom, e com essas belíssimas lembranças aqui, eu queria agradecer a presença de vocês. O Espaço Aberto Esporte vai terminando. Daria vontade aqui para continuar essa conversa. E vamos continuar. O próximo Espaço Aberto Esporte também será especial e vamos continuar essa conversa sobre a conquista da primeira Copa do Mundo pelo Brasil há 50 anos. Até lá! A taça do mundo é nossa, o brasileiro não é que possa. Esquadrão de ouro, é bom samba.